Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. Mais uma vez, com a Dr. Claudia Ben-Hart Pacheco. Você tem perguntas que chegam para sua Instagram cada 5 segundos, parece. Né? Bom, Pessoas querem saber sua análise sobre coisas, né? sim, e a gente faz o que pode, né? Então, Como dá. Você responde muito bem para essas coisas. Então, agora tenho uma pergunta. Cláudia, tenho uma dúvida. Quero saber a sua opinião sobre. Minha mãe tem um toque. É acumuladora, teve episódios de surto, foi diagnosticada esquizofrênica e é narcisista. Tudo, né? Todas essas coisas lá. Partindo do pressuposto de que a forma como nós relacionamos com a mãe é a forma como a vida nos trata, como eu devo agir, sendo que o relacionamento com ela sempre foi e é difícil? Observação, ela não aceita fazer tratamento, meus irmãos foram embora e não querem saber dela. Eu voltei a morar perto, pois me separei, vivo do lado dela, isso é um conflito dentro de mim. É enorme. Conflito terrível, conflito Terrível. muito grande, muito grande. Coisa triste mesmo. A gente entende esse tipo de coisa. Por quê? Porque mãe e pai são dois seres que, por nos terem dado a vida, por termos a genética, metade do pai, metade da mãe, essa genética não é só para características físicas, é também e principalmente para características psíquicas. Então nós temos as qualidades deles e temos em grande parte os defeitos deles e a gente se identifica com eles. Então, quando a gente vê um defeito no pai ou na mãe, a gente está identificado e vem aquele conflito, uma dualidade, uma ambivalência, que a gente gosta dos pais, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela rejeição em ver no pai e na mãe um espelho daquilo que a gente menos gostaria de ter em nós mesmos. Então, às vezes um filho, uma filha, passam a vida toda treinando como eu não vou ser como a minha mãe, ou eu não vou ser como meu pai, não farei os erros que eles fizeram, e vai ver, pumba, repete as mesmas coisas. Até as mesmas frases, né? Porque justamente não querem trabalhar com essa realidade. A realidade da patologia humana que existe em todo ser humano deste planeta. Nós temos que nos acostumar com isso. Nós somos seres patológicos. Nós não somos mais seres perfeitos. Isso ficou lá para trás. Então, viver com esse conflito interno é muito desgastante. Quando era o tempo das religiões dominarem a Terra, na Idade Média, etc., então havia essa noção do pecado, uma censura muito forte. Não pode pecar, não pode pecar. E essa censura chegou a um nível que ficou insuportável. E aí veio o quê? Uma contra-reação, esse movimento de liberação. Libertação dos jovens, libertação dos adultos, libertação de todo mundo. Dessa censura veio a psicanálise, vieram as escolas de psicologia e criou-se um caos, porque o ser humano não se conhece mais, não tem mais referências, né? As referências que havia antigamente agora foram colocadas, anuladas totalmente por terra. Então, e é normal que cada um busque uma referência nos especialistas. Então você vai lá na internet, você fica girando, tá cheio de especialistas. Então tem um monte de gente falando sobre narcisismo, sobre toque, sobre essa síndrome de agitação, de hiperatividade. E tem um monte de gente falando sobre doenças, especialistas, a tal ponto que por carecer uma unidade da verdade, a verdade é uma, né? E ela é é uma e una, ela unifica todas as coisas. Então, se cada um fala uma coisa, a cabeça do ser humano vai se desintegrando a tal ponto que ele está preferindo usar máquina, robô, para saber o que ele deve pensar, e está entrando nesse perigo da inteligência artificial.
É um perigo tremendo. Bom, o que eu posso dizer para essa pessoa que me pediu uma orientação? Primeiro, a gente concorda com você, esse conflito é grande, principalmente um conflito interno por sentimentos de culpa. Como que você pode sentir rejeição pela sua mãe, né? A mãe que te cuidou, que te criou, ela deve ter tido inúmeros momentos de afeto, de amabilidade, de cuidado com você. Então isso fica lá dentro muito mal ajeitado, né? Mal digerido, né? Isso mesmo. E esses sentimentos de culpa, eles vão fazer com que você crie ansiedades e comece a expiar os sentimentos de culpa. Quer dizer, como que expiar é uma compensação. Eu tenho essa culpa, então eu vou ter essa penalidade que eu mesma vou me causar, porque eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter saúde, porque eu tenho esse mau sentimento, eu tenho essa má atitude. Por isso que é importante a gente lidar com todos os nossos maus sentimentos de uma forma consciente, para que eles não se tornem motivo de expiação irracional. Doenças, acidentes, viu? Crimes até, né? Muitas vezes. Ela não aceita tratamento, evidentemente, ela é esquizofrênica. Quanto mais doente a pessoa, menos quer fazer um processo sério de autoconhecimento. Infelizmente, são só as pessoas mais equilibradas que aceitam fazer uma análise como a gente faz aqui, por exemplo, né? Uma análise profunda. E o que você vai precisar você tem alguma religião? Você tem alguma fé? Porque a fé, nesse momento, vai ser fundamental. Você precisa ter outra referência para você seguir, que não sejam os especialistas da internet, que não seja a mãe que ela própria, coitadinha, não consegue para a própria vida dela. Então, você vai ter que ter referências sólidas. E essas referências mais sólidas estão na espiritualidade. Então, nesses grandes pensadores, geralmente, né, os grandes santos, os grandes pensadores das religiões, né, e principalmente duas figuras que são principais no nosso mundo ocidental, pelo menos, que é a figura de Cristo e da mãe dele, Maria, e que são fonte de enorme inspiração. Só que não se esqueça, cuidado também com a censura dos religiosos. Uma coisa é Cristo, uma coisa é a mãe dele. São amor puro, tolerância, perdão, orientação. Já os religiosos também têm patologias, como nós. Então, às vezes, pode vir um pitaco de censura que pode traumatizar a pessoa. Então, essa eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar agora, em 1 minuto. Claro que uma análise trilógica é o recomendado, mas você vai decidir isso, né? O que você quer. Temos também os nossos cursos para te ajudar a criar referências mais sólidas para você. Essa questão da fé, eu acho que é tão importante, Cláudia, porque nessa situação a gente pode perder a esperança, né? A minha mãe nunca vai melhorar, vai ser uma coisa terrível para o resto da minha vida. E essa coisa sobre o que Cristo prometeu, né? Vida eterna. Esse dá um pouco de esperança, porque a gente nunca vai ser assim para sempre, né? Ela vai, depois da morte, ela vai recuperar um pouco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso dá um pouco de esperança para nós. E também tolerância, né? Para esse momento aqui desta vida que está tão difícil, né? Não, tão difícil. Falta muita tolerância para o ser humano. Muito. E muitas pessoas acabado por causa de lidando com essas coisas da sociedade e esse estraga. É dificílimo agora, atualmente. Ok, muito bom. Pergunta 921. 921. Boa tarde. Que prazer. Meu marido foi acometido por câncer 1. Perdeu parte da face, quase o nariz todo. Tem um buraco enorme no lugar. Entretanto, estamos confiantes na cura. Gostaríamos de saber qual tipo de apoio o Instituto Trilógico poderia nos oferecer, pois sei
que é o motivo espiritual é o início de tudo. Deus ilumina vossas vidas ainda mais. Olha, eu estou aqui vendo ela falar assim, eu estou me lembrando de alguns alunos que nós temos na nossa faculdade de teologia ou nos nossos cursos de pós-graduação, que são pessoas que, por algum motivo, têm limitações físicas permanentes. Perda de visão, problemas de mobilidade, paralisias, às vezes doenças que se instalaram de uma forma mais séria, então fica muito difícil de uma remissão total, pode melhorar muito, mas tem que lidar com isso até o fim da vida. Então os nossos cursos, como tratam da vida psíquica é a alma da pessoa. Então nós temos aqui, tudo que nós temos trata da parte psíquica, da parte social, né? Socioeconômica, e da parte espiritual, que é tudo uma coisa só. E neste caso, especialmente que vocês se encontram, esse consolo de se saber da realidade espiritual na nossa vida, veja bem, não é uma esperancinha, não, da realidade espiritual, do magnetismo divino que nós temos e não fazemos uso. Os nossos recursos espirituais, recursos psicoenergéticos, são tão grandes e nós não fazemos uso. Então, os nossos cursos, a nossa terapia, trabalha justamente com isso. Eu acho que aí vai precisar entrar no nosso site, dar uma olhada, ligar lá para um contato das nossas secretárias e verificar o que dentro das áreas de saber pode te ser favorável, pode te ajudar, pode te apetecer, né? Com que você tem afinidade. Se é mais com a área de estudos de psicossomática, se são estudos de espiritualidade com mais ênfase nisso, ou com arte, enfim, línguas, idiomas, porque você estudando um idioma, você vai também estudar o idioma sobre os textos trilógicos. É uma forma de você aprender uma língua aprendendo trilogia, que é essa ciência trilógica. Isso é fantástico. Então a pessoa faz terapia lendo aqueles textos e ao mesmo tempo aprende um idioma, né? É muito bacana isso que tem na Millennium. E temos muitos caminhos. E tenha fé que o nosso corpo, ele é um pedacinho muito pequeno do nosso ser, por incrível que pareça. E se o seu marido teve esse problema na face, no rosto, é uma atitude que ele não está percebendo de autodestruição de si mesmo, da beleza dele, da bondade, da verdade, da saúde. Ele está se destruindo sem perceber. Está invertido. Essa inversão é a chave de leitura para os nossos problemas. Sabe o que deu um pouco alívio para mim? Essa exploração do Dr. Keppe sobre tropia. Não entropia só. A gente está imerso numa tropia, numa vida que está dando tudo para nós de viver. Esse dá muito alívio, porque a gente está dentro de um universo de bondade, né? De energia boa constante, de crescimento, né? Constantemente alimentando nós, exatamente, nutrindo, né? Ok. E pode estudar nova física também, né? Essa magnetônica, que é estudar as energias. Isso é um curso muito bacana. Puxa. Curso sobre as energias. Energia em tudo. Energia na saúde, na mente, na espiritualidade, nas plantas, no meio ambiente, na tecnologia, tudo. Tem um curso sobre isso também. Tem. De magnetônica. Vamos agora responder à pergunta 922, que é semelhante a 925. Ok, very good. Você podia ler, Richard, por favor? A senhora não acha que a política de hoje em dia está muito ruim, de gosto, para acreditar em pessoas como políticos, né? Esse é o partido, o líder agora, esse é o partido das trevas, surge com certeza, absoluta certeza do que está acontecendo. Uma farsa muito grande no meio político e jurídico. E outra pessoa falou, professor, aproveitando a oportunidade, por qual motivo circula uma energia tão ruim
Estou aprendendo português agora com você. Circula uma energia tão ruim até mesmo nas melhores conversas sobre política. Eu não quero que você perca seu accent, Ok. seu sotaque. Ninguém quer. Você pode descansar, que eu não vou perder isso. Com certeza. Tá bom. Então agora vamos falar sobre essa questão da política. Essa Primeiro questão. lugar, nós não somos de nenhum partido político, como não somos de nenhuma igreja. Não pertencemos institucionalmente a nada. Cada um aqui dentro tem suas preferências, cada professor, cada aluno tem as suas preferências e a sua liberdade de escolha, né? Evidentemente. Agora, o que acontece no mundo da política? O mundo da política, ele se manifesta porque é um mundo do poder, assim como o poder econômico, que afinal acabou dominando o poder político. Kepp escreveu um livro fantástico nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá, de como o poder econômico abarcanhou, assim, ele dominou totalmente o poder político. Então não existe mais liberdade entre econômico, político, mediático, né? É tudo a mesma coisa sendo controlado através do dinheiro, as nações, tudo. Então o dinheiro adquiriu um valor excepcional a ponto do ser humano servir ao dinheiro como um deus, né? O Deus é o Deus dinheiro. E o poder, power, money and prestige, é assim que os americanos falam que é a trilogia deles. Poder, dinheiro e prestígio. E para isso que eles vivem. Diziam isso os clientes lá quando eu trabalhei lá também. E isso contaminou o mundo. Poder, não o poder do bem, não o poder da verdadeira lei, da justiça, não o poder da produtividade, da riqueza verdadeira que os seres humanos trabalham para construir, não o poder divino de todas as dádivas que nós recebemos aqui. Não, agora é o poder patológico, é a teomania. É a mania de querer ser um Deus poderoso e fazer a sua própria vontade e o seu egoísmo. Então, o que aconteceu? A política no mundo todo se corrompeu sobremaneira, foi dominada pelo poder econômico, não tem mais independência. E o que acontece? Por que o povo continua votando por esses doentes graves? E em larga escala? Porque há uma identificação inconsciente. Cada político fala e propõe as inversões que cada um tem dentro de si mesmo e não percebe, não tem consciência. Então, essa energética do político, quando ele está querendo ganhar as eleições, ele transmite as ilusões, as promessas, as vontades neuróticas de cada um que ele diz que ele vai satisfazer. Então, quanto mais louco, parece que mais adeptos ele tem. Por quê? Porque ele não toca na ferida dos problemas do ser humano. É uma política de mentira. Máscara, né? Então, cada um se sente uma vítima, cada um do povo sempre se sente vítima de tudo, e ele promete soluções mágicas, que é uma promessa neurótica, até psicótica em alguns casos, e que o povo vai atrás. Então, isso é uma inversão. O político não traz nada para o povo. O povo é que traz tudo para os políticos. O povo é que vai ter que trabalhar para enriquecer os políticos e os poderosos da economia. E isso no mundo inteiro. Então, essa ideia de que vai cair um político que vai resolver nossos problemas, isso é delírio. É delírio, é uma psicose. E o mundo está totalmente perdido nisso. Ora vai para a direita, ora vai para a esquerda. E essa bipolaridade que existe é séria, é psicótica essa bipolaridade, é uma psicose social. É uma sociopatia. E enquanto isso não for visto, essa inversão que acontece, não for vista, nós vamos ter desastres cada vez maiores. E as conversas exprimem muito dessa patologia inconsciente de cada um. Então a pessoa toma como uma briga pessoal
E sempre, sempre nessa ideia de deixar de lado, cada um tem a responsabilidade de ver os seus problemas, de trabalhar com as suas fraquezas, defeitos, vícios, para poder ser alguém no mundo e então construir um mundo melhor. Porque é o povo que faz isso, não é o político, é o povo. Então, acho que o último grande estadista foi assassinado, foi o Kennedy, que dizia: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, ele era desinvertido, né? E a gente precisa ir nesse caminho agora, conscientizar a inversão que a gente tem, viu? Se pessoas veem o político se cuidando só, esse está exatamente o que E essa a energia gente ruim, quer. sabe, Richard? Essa energia ruim é a projeção, essa paranoia, acusando, briga, ódio, disputa, competição. A competição é uma praga. Só cooperação é que funciona. Competição divide. Então existe esse ranço dessa patologia no ar, muito grave agora. Dividir e controlar, né? Eles falam isso o tempo todo. Ok, muito bom. Ok, próximo. 923. Yes. Meus pais moram na praia. Ele, 88, ela, 84. Eles possuem casa na mesma cidade que os filhos moram com seus maridos, netos, etc. Meus pais querem que eu abandone minha vida e vá morar na praia para cuidar deles. Tenho sofrido essa pressão faz algum tempo. Tenho 62 e uma vida ativa na cidade. O que você diz sobre isso? Bom, olhando aqui já de primeira mão, me parece que ela não percebe, mas ela tem uma forte dependência dos pais. Parece que não, né? Mas você tem uma forte dependência dos seus pais. Do que eles pensam, do que eles dizem. Mesmo que você resista, você lute contra isso, você quer ser independente, mas você ainda é muito uma menininha que é muito dependente dos pais. E isso não foi ainda bem trabalhado na sua análise. Não sei se você faz análise, nós temos aqui muitos analistas, isso é bom para perceber. E, inclusive, tem familiares ali, né? Deve ser um tipo de um cluster familiar. Você sabe o que é cluster em português? Em português não, mas em inglês não. E agora, eu também fui Cluster pega. Um núcleo assim, um núcleo. Vamos dizer assim, cristal, tipo é de como cristal. se fosse um caranguejo, que tem as perninhas, mas vão todos, cada perninha vai na mesma direção, tudo grudadinho ali, um caranguejo andando, é uma família muito dependente, né? E então, precisa para você trabalhar isso, porque aí, como tratamos há pouco numa outra pergunta, vem teus sentimentos de culpa, teus conflitos, tua ambivalência. Você não quer ir, mas ao mesmo tempo acha que precisa ir. E a dependência que você tem dos seus pais mostra que você ainda não analisou suficientemente, profundamente, o seu relacionamento com eles, tá? E que não precisa ser de amor e ódio, né? Se você perceber mais os maus sentimentos, aí os sentimentos de afeto vão ficar mais em liberdade. O que se fizer, você vai fazer uma escolha afetiva e livre. Essa é a minha sugestão. Muito bonito. Ok. Mais um? 924. Uma pergunta sobre TDAH. É uma vida bem complicada, onde se começa com várias coisas e não se conclui nenhuma. Com isso vem as frustrações, estamos sempre cansados, frustrados, com sentimentos de derrota. Chega uma hora que vemos que não vale mais a pena nem tanta alguma coisa. Nós paramos o emprego, autoestima lá embaixo, estressada quase o tempo todo. Nossa litania dos problemas, né? Tem como conviver com isso de uma forma leve ou tem como acabar com esses sentimentos de vez? De preferência sem remédios. Muito obrigado. Então, né? Uau. Todos os problemas modernos estão lá. Não é? Então, voltando àquele assunto, Richard, isso está se agravando, o problema da internet, das telas, das psicologias,
dos especialistas, entre aspas. Cada um é um tipo de um coach na internet. Eles querem seguidores, eles vão, dão as opiniões. E o mundo está cada vez mais desnorteado porque ele saiu do caminho. Nós temos um caminho que é tão claro, tão saudável, é o único que pode dar segurança e pode levar a gente para algo de felicidade mesmo. Esse caminho, ele não é através de uma igreja. Esse caminho não é através de cultos e coisas exteriores. Esse caminho é um caminho através do seu interior e que você vai chegar lá e vai encontrar aquele ser que você já deve estar sabendo o que eu quero dizer, né? E que se chama o Filho de Deus e que é o único caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer botar tua cabecinha em ordem, você tem que ter essa fonte de referência. Você precisa estudar isso, mas você tem que se aprofundar mais no que ele ensinou. Você tem que... Inclusive, nós aqui temos essa grande vantagem, porque a nossa escola de psicanálise, ela é totalmente espiritualista, ela considera a ciência ligada, totalmente unida à teologia e à filosofia, a lógica, a razão, a verdade, né? A gente não é, repito, nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião, nós somos cientistas e levamos em consideração a filosofia e a teologia, porém de uma forma unificada, porque o que é verdade no campo da ciência é verdade no campo da filosofia e é verdade no campo da teologia. Então, agora lembrando, né, das palavras de Cristo, você tem os 4 evangelhos. Então, esses evangelhos, se eles são estudados à luz da ciência trilógica, eles se tornam extremamente reveladores. Não tem, sabe, não tem confusão. Cristo é simples, ele é extremamente energético, magnético. As leis dele são simples, objetivas. Ele ensinou praticamente tudo e deixou o restinho para a gente aprender neste tempo agora. Ele deixou esse restinho para a gente se aprofundar na verdadeira natureza do pecado, que agora nós estamos nos aprofundando e estamos vendo como é sério esse problema da inversão psíquica, porque ser humano abandona Deus, que é tudo claro, tudo bom, tudo verdadeiro, e fica perdido em quinquilhões, né, de ideias, de teorias, e de máquinas, e de telas, e de canais. Meu Deus do céu, gente! Nós estamos num mar de dissipação e perdemos o contato com o único caminho. Perdendo o caminho é uma história notável da história, né? Dante Alighieri, todos falando isso. Então eu queria dizer para você o seguinte, nós começamos, e isso vale também para muitas outras pessoas, tá? Nós começamos o nosso trabalho, Dr. Kepp e eu, em 1973, no campo da psicanálise, e fomos cada vez nos aprofundando mais, para ver como que a gente pode ajudar o ser humano a aliviar o sofrimento do ser humano. Nosso trabalho, na época eu trabalhava com ele no Hospital das Clínicas, também, e no consultório aqui na Avenida Rebouças, e foi muito bonito ver como cada vez ele foi conseguindo entrosar mais as descobertas científicas a esse caminho de Cristo, né? Então, aos ensinamentos de Cristo. Então agora nós temos cursos que fazem essa hermenêutica, estudam as palavras de Cristo com uma forma trilógica científica. Então, olha, Cristo falou isso, tá vendo? Parece uma coisa ultrapassada, não é não. Olha, isso é ciência. Por que é ciência? Por que isso é filosofia? Entendeu? É uma explicação acadêmica de nível sobre tudo que Cristo ensinou e que é verdadeiro. E que está sendo abandonado e o mundo está se perdendo. E cada um está perdendo a cabecinha. Às vezes até a vida. E às vezes a vida eterna. Isso pode ser uma oportunidade de entender finalmente
o que foi falado 2000 anos atrás. Né? Porque Cristo falou que um dia a gente ia entender melhor, que naquela época a gente não ia entender tão bem, né? Só que aí a gente toca em assuntos que são um pouco doloridos, o pessoal quer sair correndo, mas é só assim que a gente vai conseguir se desinverter, vendo o que é ruim. Por que é dolorido, Richard? A gente não quer ver, né? A gente Só não isso. Só isso. Quer dizer, a gente é tão arrogante, tão soberbo, que vê um problema da gente, se torna tão dolorido por causa da soberba, né? E depois que a gente aceita a consciência de um mal que a gente fez, uma culpa que a gente tem, depois que a gente aceita, o alívio é tão grande que a gente pensa, puxa, mas por que eu não aceitei ver isso antes? Finalmente eu posso Lá. Posso deixar esse fardo para trás. É verdade. Então, acho que hoje já estamos no fim do nosso tempo. Vamos continuar na semana que vem, Richard. Até a próxima vez. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.